de Jesus e ainda teria o que falar dele. Então, hoje nós vamos falar sobre Jesus. Então vamos lá, Lucas capítulo 2, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 20. Eu vou ler na NAA, você pode nos acompanhar também, você que nos assiste pela internet, né, também você que está aqui, nós temos o telão ao fundo aqui. Amém? Lucas capítulo 2, verso 8 em diante. Diz assim a palavra de Deus: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não tenham medo, estou aqui para lhe trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e a paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, por esse momento, pela sua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor tem nos dado, proporcionado, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus, fiel. O Senhor é um Deus que cuida de nós. O Senhor é um Deus que desceu da sua glória e viveu nessa terra, Pai, para nos trazer paz, alegria, para nos dar, Senhor Jesus, uma nova vida ao seu lado. Por isso nós te louvamos nesse lugar, Senhor. Nós te louvamos com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, Senhor. Recebe, Pai, esse momento de adoração como um louvor, Pai, que sobe às suas narinas, Deus, e que agora nós possamos ser ministrados pela sua palavra, Jesus. Nós oramos para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O tema dessa mensagem é Jesus, o plano perfeito. Desde a eternidade, diz a palavra, que o sangue de Jesus é conhecido. O plano de Jesus para resgate, para a salvação do mundo, é conhecido desde a fundação do mundo. Nós vemos aqui a manifestação, e dentro desse texto, dessa palavra aqui, desse pedaço da Escritura, nós vemos, é uma história onde os pastores, talvez você não saiba, mas naquele tempo os pastores, a profissão de pastorear não era uma profissão assim de grande valor. Os pastores não tinham um grande valor dentro da sociedade, mas foram os pastores, foram aqueles talvez esquecidos da sociedade, que foram os primeiros, além de Maria e José, óbvio, que tiveram contato com Jesus, o menino Jesus, o Deus encarnado. E Deus tem um plano para cada um de nós, irmãos. Há um plano perfeito dos céus, criado, para cada um de nós nesse lugar.
Você crê nisso? Né? Você crê que você não é obra do acaso? Você crê que você não é um acidente? Deus planejou você, Deus te criou para um plano dele, né? Para a sua obra. E aqui nós vemos a manifestação do plano de Deus, do plano perfeito de Deus. E eu queria que nós pudéssemos, né, através desse texto, nós pudéssemos tirar algumas lições para as nossas vidas. Como eu disse, hoje, né, nós comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus. Olhando para esse texto, nós percebemos que realmente Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Se você olhar aqui o primeiro versículo que nós lemos, né, os pastores estavam cuidando dos seus rebanhos nas vigílias da noite. Obviamente, né, lá em Israel é inverno, né? Se ele tivesse nascido em dezembro, os pastores não estariam, né, cuidando dos rebanhos, né? Eles estariam nos apriscos. Então nós vemos que provavelmente Jesus, né, diz aí os teólogos, né, ele nasceu ali entre março e julho, né, mas obviamente isso não tem muita importância. O importante é que Jesus nasceu, né, e tem nascido em nossos corações, e cada dia mais Jesus tem nascido em cada pessoa, em cada coração aqui. Isso que importa para nós. Há um plano de Deus para cada um. Há um plano específico do Senhor para cada vida nesse lugar. E através desse texto, eu queria que nós pudéssemos tirar algumas lições, né, de como podemos desfrutar desse plano perfeito. E a primeira lição, né, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né, é que não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Texto ali, Lucas 2, no versículo 15, diz que quando os anjos se afastaram deles e voltaram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E eles foram depressa e lá encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Irmãos, nós precisamos aprender que existem coisas primordiais, essenciais nas nossas vidas, que nós não podemos deixar para amanhã, que nós não podemos deixar, né, para depois. Aqui, né, esses pastores, eles ao receberem, né, uma revelação dos céus, uma revelação de Deus sobre a vida deles, eles não pensaram duas vezes, né, em esperar ou colocar, né, em stand-by, como a gente fala, mas eles prontamente responderam aquilo que eles ouviram. E há essa pergunta que fica para cada um de nós, né? Muitas das vezes nós queremos empurrar com a barriga as coisas que são primordiais, as coisas que são essenciais, as coisas que são importantes. Eu não sei qual o seu contexto, não sei a sua história, mas existem coisas, né, situações, decisões nas nossas vidas que precisam ser tomadas, né, de forma primordial. Aqueles homens decidiram, né, largar o que estavam fazendo para responder ao chamado de Deus, para dar uma resposta ao Senhor. E a minha pergunta hoje para você: você tem dado resposta àquilo que Deus lhe colocou na sua mão? Você tem dado resposta, né, tem sido, né, alguém que responde aquilo que Deus está falando com você? Porque nós vemos aqui que eles desfrutaram daquilo que eles viram. Irmãos, como eu disse, hoje pela manhã nós estivemos aqui na igreja, né? Nós hoje tivemos funeral do irmão nosso, Adriano, esposo da Ieda, servos do Senhor, né? Voluntários nessa casa, membros dessa casa. E o Adriano, né, acabou falecendo. E hoje, quando eu estava compartilhando uma palavra aqui com as pessoas que estavam aqui nesse lugar, o Senhor colocou no meu coração: não deixe, né,
para fazer as coisas ao amanhã. Não deixe para depois o que se pode fazer hoje. Não deixe, né, de fazer as coisas essenciais, importantes na sua vida, né? Não deixe de tomar decisões que, né, comprometem e que baseiam ou estruturam a sua salvação. Não deixe para depois. O dia é hoje, o dia é o agora. Nós não sabemos o que pode acontecer. Talvez seja o último suspiro do nosso espírito, né, clamando para que nós voltemos ao lugar que Deus tem para as nossas vidas. Talvez seja a última oportunidade que o Senhor está dando, colocando diante da sua vida, né, para você tomar uma decisão. Por isso nos deve fazer refletir, né, e entender que eu não posso deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Por isso hoje é o dia de amar. Por isso hoje é o dia de perdoar. Por isso hoje é o dia de pedir perdão. Por isso hoje é o dia de acertar a sua vida. Por isso hoje é o dia de se arrepender. É o agora, é esse momento. O que você tem feito com a visão que Deus tem te dado? O que você tem feito com aquilo que o Espírito Santo tem colocado no seu coração? Nós precisamos refletir sobre isso. Aqueles pastores deram uma resposta para uma visão que eles tiveram. Eles não colocaram no canto, eles não guardaram no fundo de uma gaveta. Eles tomaram uma decisão. Eles deram uma resposta para aquilo que eles viram. E isso precisa estar no nosso coração, irmão. Às vezes, a solução está tão próxima, basta apenas fazer uma escolha, uma atitude. Qual atitude você tem tido? Quais são as atitudes? Eles tomaram uma atitude de sair da sua zona de conforto, né, de sair de onde eles estavam e ir fazer o que eles tinham que fazer. O que Deus colocou na sua vida? Qual a visão que Deus te deu? Nós chegamos no final do ano, irmãos, né, e com convicção, eu creio que Deus tem uma visão específica para cada um de nós. E a minha pergunta ao seu coração é: o que você tem feito com aquilo que Deus colocou diante de você? Do seu ministério, do seu chamado, do acerto da sua vida? O que Deus tem colocado no seu coração? Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, né, quando ele cai ao chão, e ali ele fica cego, né, e ele escuta uma voz que fala para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Paulo estava sendo espetado pelo Espírito Santo, né, como um boi selvagem para ser amansado, né, e ele estava se batendo para aquilo. Ele não queria ser amansado, mas uma hora o Senhor o prostra por o chão, e ali ele tem um encontro com Jesus, e ali a vida dele é mudada. A minha pergunta é para você, irmão. Talvez, né, o Espírito Santo tem nos espetado para mudar algumas coisas nas nossas vidas. Quando nós daremos uma resposta ao Senhor? Quando nós teremos uma atitude de mudar a nossa vida, de mudar a nossa história, de mudar o nosso casamento, de mudar, né, a nossa família, de mudar a nossa geração? Talvez você estava num ciclo, né, onde, né, o seu avô foi um alcoólatra, o seu pai foi um alcoólatra, você no caminho do alcoolismo. Mas muda isso, tenha uma atitude, quebra esse ciclo. Quebre esse ciclo. Não permita, né, que isso se repita na sua vida. Tome uma atitude ao chamado de Deus. Amém? Às vezes a solução, como eu disse, está próximo. Sabe, muitas vezes a gente complica as coisas, irmão.
olhando para a vida desses pastores, eles não tinham uma vida fácil. Como eu disse, né, a profissão de pastor não era uma profissão bem vista em si, naquele tempo, ao povo de Israel. Eles viviam nos campos, né, mas eles, né, decidiram tomar uma decisão. Pensa bem, decidiram tomar uma decisão. Desde a criação do homem e da mulher, Deus, né, nos criou com livre-arbítrio, com o poder da decisão. Quando Deus, né, pergunta a Adão e Eva e fala assim, vocês não podem comer dessa árvore. Era uma decisão deles comer ou não comer. Deus não nos criou como robôs. Porque, veja bem, irmãos, né, o amor ao Senhor, quando Deus cria algo, né, e deseja que esse algo o ame, ele precisa ser criado, né, com uma decisão de amar o Criador ou não amar. Porque senão, veja bem, né, Deus estaria criando marionetes. Então Deus fala assim, eu quero que você me ame de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todas as tuas forças. Por isso que há uma decisão em amar a Deus ou não amar. Isso, Deus colocou o poder do sim e do não dentro de você. Você pode negar o Senhor, você pode, né, aceitar o Senhor. Deuteronômio, quando fala assim, há diante de ti dois caminhos, o da bênção e o da maldição. Escolhe a bênção para que você não pereça. Né? O Senhor sempre coloca diante do homem dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Quem decide o caminho a trilhar, irmãos, somos nós, eu, você. Você decide o caminho. Por isso que quando nós chegarmos diante de Deus, nós não teremos desculpa. Eu não vou poder falar para o Senhor, Senhor, você me criou assim, não. O Senhor te criou para você tomar uma decisão. E Ele te deu pistas, né, sobre a decisão correta. Escolhe a bênção para que você não pereça. Por isso, né, como eu disse aqui, uma atitude. Uma atitude tem o poder de mudar a história da sua vida, da sua família, da sua geração. Uma atitude correta. O plano perfeito, para que eu desfrute do plano perfeito, eu preciso ter uma atitude correta. Amém? Você está entendendo? Mateus 18:11, a Bíblia fala que porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Nós estávamos perdidos. Mas Jesus, na sua infinita bondade, nos abriu um caminho novo. Nos reconectou com Deus Pai. Nos tirou do lamaçal do pecado, do império das trevas. E nos levou para o seu reino. É uma atitude minha e sua. Decido amá-lo, decido segui-lo, ou decido rejeitá-lo. Qual você decide hoje? Qual a sua decisão? Qual a sua atitude hoje, para o dia de agora? Ponto 2, olhando para esse plano perfeito de Jesus, através da vida desses pastores. Escolha ser uma testemunha desse plano perfeito. Verso 17 e 18 do texto básico que estamos lendo, diz assim, e vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Escolha ser uma testemunha daquilo que você viu, ouviu. Escolha ser uma testemunha. Sabe quem que é uma testemunha? Você já assinou um documento sendo testemunha?
você está colocando ali, né, a sua honra, você está colocando ali, né, a sua decisão, né, de avalizar aquilo. Aqueles pastores decidiram ser testemunhas de um plano perfeito. Eles decidiram fazer parte desse plano. Nós somos chamados a fazer parte desse plano. A Bíblia nos chama de embaixadores, de representantes de Cristo. Você é um representante das boas novas. Você é um representante que carrega uma mensagem, a mensagem de Cristo Jesus. Por isso que, né, aqui, eles falaram, e eles, como o texto diz, né, eles falaram de Jesus empolgantemente. Porque as pessoas ali diz que se admiraram das coisas relatadas pelos pastores, né? O que você tem falado? Como você tem tratado e dito, né, desse plano perfeito de Jesus Cristo? Porque às vezes, irmãos, nós somos que nem, né, escutei uma vez o pastor Valdomiro falando que existe o crente 007, que ninguém sabe que ele é crente, agente secreto, ninguém sabe que ele é crente. Tem pessoas assim, irmãos, que não diferenciam. Você olha para a pessoa do mundo e para a pessoa que se diz, mas não tem diferença nenhuma. Pelas atitudes, né, pela falta de importância, não se importa, não fala, não diz. Sabe, quando a gente recebe uma notícia boa, e olhando para o texto sagrado, né, nós vemos aqueles que tiveram um encontro com Jesus, eles foram tocados de tal maneira, que eles preferiram morrer do que negar a palavra que eles tinham recebido, aquilo que eles tinham visto. Nós vemos, né, Jesus libertando aquele gadareno, né, aqueles homens endemoniados, né, eles ficaram tão gratos que eles queriam se entregar, né, como uma vida, queriam estar junto com Jesus. Você tem sido uma testemunha de Jesus? Você tem sido alguém, né, que fala de Jesus, que vive Jesus? Aqui nós vemos que para fazer parte desse plano perfeito, né, nós precisamos ser testemunhar, ser representantes. Filipenses 1, 27, abra comigo lá. Paulo falando à igreja de Filipos. Filipenses 1, 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Perceba que, né, Paulo fala assim, eu quero ouvir isso. E mesmo estando ausente, eu quero ouvir a respeito de vocês, né, da fé, do empenho, da empolgação. Sabe, irmãos, né, a dádiva que você recebeu, a salvação, né, a graça, né, que foi dada de graça para você, irmãos, deveria nos fazermos pregar o Evangelho todo o tempo, porque nós não tínhamos como pagar, nós não temos como pagar. Você recebeu um prêmio que nem, né, juntando todos os prêmios aí das mega senas da vida, você vale aquilo que você recebeu de Cristo Jesus. Tamanha, né, a importância daquilo que Deus lhe deu. Isso deveria nos fazer, irmãos, testemunhar de Jesus, de viver, de declarar. Por que isso não acontece? Continua verso 28 e verso 29 do texto de Filipenses. Paulo continua falando, ele diz assim: e que em nada se sente intimidado pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente da perdição, para vocês é sinal de salvação. E isso é da parte de Deus, porque vocês receberam
a graça de sofrer por Cristo e não somente crer nele. Então perceba que o texto continua falando, né? A prova evidente é o sinal da salvação. E isso da parte de Deus, uma dádiva de Deus para a sua vida, para a minha vida. Então escolha hoje, irmão, ser uma testemunha de um plano perfeito. Jesus Cristo é o plano perfeito. Nós fazemos nossos planos, preparamos, pensamos em viagens, estruturamos sonhos, metas. E às vezes não acontece. Mas Jesus é o plano perfeito, que nunca falha. Nunca falhou. Ainda que a vida, né, nos dê rasteiras, situações aconteçam, Jesus é o plano perfeito, que nunca falhará. Ainda que as pessoas nos desapontem, ainda que a gente, né, tenha perdas, Jesus nunca nos desapontará, porque Ele é o plano perfeito. Plano perfeito. Sabe, irmãos, quando nós olhamos o texto sagrado, Satanás achou que tinha ganho. Quando Jesus foi crucificado, o inferno comemorou. E o sábado, né, a teologia chama do sábado do silêncio, o sábado de aleluia. Mas no domingo, Jesus ressuscitou e pisou sobre a cabeça do diabo, da serpente, e mostrou para nós e para ele, né, que Jesus venceu sobre a morte, venceu sobre o inferno. Então, irmãos, se aproprie disso, do plano perfeito de Deus para a sua vida. Se aproprie dessa verdade. Se aproprie disso. Amém? Você está entendendo? Olhando novamente para o texto base que nós estamos lendo. Escolha ter uma vida de adoração nesse plano perfeito. Verso 20, diz a palavra: e os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, e como lhes tinha sido anunciado. Irmãos, crente por natureza, ele precisa ser adorador. Crente, né, adora. Crente, né, lança para fora a sua adoração. Porque é isso que a Bíblia diz. A pastora Shirley falou que Deus procura por verdadeiros adoradores. Há uma procura de Deus por verdadeiros adoradores. Há uma procura do Senhor, né? Porque se o texto diz que existem verdadeiros adoradores, e o texto é claro nisso, que Deus procura verdadeiros adoradores, é porque existe o falso adorador. Existe aquele, né, que é falso. Existe aquele que é somente uma casca, mas não é um adorador verdadeiro, original, legítimo. Olhando para esse texto, eles receberam, né, uma visão dos céus. E você pode falar: pastor, mas eu nunca recebi uma visão dos céus. Irmãos, que é maior revelação dos céus do que a palavra de Deus? Nem Davi, nem Salomão com a sua inteligência, nem nenhum outro homem do Antigo Testamento tinha tamanha revelação que eu e você temos aqui. A palavra de Deus é a revelação de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, irmão, tamanha revelação do céu sobre a sua vida deveria nos fazer
adorar o Senhor, glorificar o Senhor por tudo que ouvimos, né, e vemos o que está escrito aqui. Irmãos, nós temos a revelação no fim dos tempos. Tudo vai ficar bem. Você crê nisso? A minha Bíblia diz que no final tudo vai dar certo. Tudo no final vai dar certo. Por que nós, né, se preocupamos e andamos ansiosos, né, e andamos, né, preocupados, quando a palavra de Deus diz que no final tudo vai dar certo? Isso por si só, né, deveríamos nos fazer descansar em Deus. Isso por si só deveria nos fazermos repousar, como diz o salmista, debaixo das asas do Altíssimo. Por quê? Porque é uma promessa de Deus. No final, tudo vai acabar bem. Você crê nisso? Você crê nessa verdade? Então, né, o que consiste uma vida de adoração? Primeiro, entrega. O verdadeiro adorador é aquele que se entrega ao Senhor. É aquele que se lança. Salmos 96, versículo 8, diz assim: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus átrios, adorem o Senhor na beleza da sua santidade, tremam diante dele todas as terras. Uma vida de adoração significa uma vida de entrega a Ele. Entrega, tudo é dele. A minha vida, os meus bens, a minha casa, a minha família, tudo que eu tenho é dele. Tudo que eu tenho, que eu sou, do Senhor. Por isso, né, que uma vida de adoração é uma vida que entrega. É uma vida que dá. Uma vida, né, que fala: Senhor, eu lhe dou, porque é do Senhor. E perceba, irmãos, eu não estou falando aqui sobre finanças, porque, né, é um assunto que... Eu estou falando de uma vida de entrega ao Senhor, de cumprir a vontade do Senhor, de dizer: Senhor, eis-me aqui, estou disponível para que o Senhor me use. Irmãos, nesse mês, né, a gente achava, esse mês na igreja aqui, a gente achava: puxa, está chegando dezembro, né, é um mês mais tranquilo, né, as atividades vão entrar em recesso. Vou falar para você, irmãos, foi o mês, acho que tivemos mais atividades na igreja. Os voluntários aqui, irmãos, serviram, sabe, com tanta dedicação, com tanta entrega, que a gente se constrange. Fala assim: puxa, Deus, como eu vejo Jesus na vida desses homens e mulheres. Tivemos aqui, né, uma formatura com 90 crianças da escola, uma escola municipal, pública. Os voluntários correndo de um lado para o outro aqui, né, uma hora no som, né, suando, né, o tadinho do Tiago, né, o Tiago suando assim, correndo de um lado para o outro, assim. Falei: cara, como aquilo edificou a minha fé. Falei assim: meu Deus, né, a gente vê a dedicação, né, das pessoas, né, o pessoal aqui hoje, aqui no feriado, num dia que poderia estar em casa, mas nós temos aqui os voluntários servindo, se dedicando, entregando ao Senhor, louvor, né, estando aqui antes, saindo depois, né, nós vemos, sabe, uma dedicação. Aqui nós tivemos, né, ontem, essa madrugada, aqui, o funeral do Adriano, e ele, né, foi velado aqui. Os voluntários dessa casa servindo, né, sendo o instrumento de Jesus, sabe, se dedicando sobre pessoas enlutadas, pessoas que nem conhecem Jesus, nem conhecem o que é uma igreja, talvez, mas aqui firmes, se dedicando, né, trazendo lanche, né, fazendo café, abrindo, né, não dormindo. Nós temos pessoas aqui que passaram de madrugada, se entregando ao Senhor. E sabe, irmãos, isso, né, hoje eu estava refletindo sobre isso e falei assim: puxa, como a gente tem pessoas, né, caminham
junto, que nós temos um privilégio de caminhar com pessoas. Estava falando com a Daiane, pessoas que se dedicam, que amam o Senhor. Sabe, eu tenho o prazer de estar ao lado de pessoas assim. Pessoas aqui, né? Nós tivemos, semana agora, trouxemos as cadeiras aqui, né? Você viu que as cadeiras agora, irmãos, elas são pesadas, elas não são leves, né? Nós tivemos o Jonathan nos ajudando. Ele suou e ele não tem cabelo, né? O suor escorre por todo ele, assim, a dedicação do Jonathan, né? O Daniel, meu filho também, junto, puxando cadeira aqui, né? E correndo, né? Sabe? Nós vemos a dedicação de homens e mulheres e a gente se agrada com isso. E se nós se agradamos com isso, imagine o Senhor. Imagine Jesus. Entrega. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Se entregue a Ele. Entregue a Ele. Entregue a sua vida a Ele. Entregue, né, o domínio da sua vida a Ele. Segundo, o que consiste numa vida de adoração? Estilo de vida. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. O estilo de vida que honra a Deus. O estilo de vida que, né, nos gabarita, nos faz, sabe, um instrumento do Senhor. As pessoas olham e falam assim: olha, esse é um homem, uma mulher de Deus, pela vida que ele leva, pela forma que ele conduz, pela forma como ele fala, pela alegria, ou pela forma como ele trata o próximo. O estilo de vida, sabe? Faça isso, né? Como Paulo fala aqui: se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, irmão, façam tudo para a glória de Deus, sabe? E aqui entrando num assunto, né, com relação à bebida, às vezes eu pergunto: pastor, é pecado? Porque a gente recebe essas perguntas, né? É pecado beber? É pecado beber bebida alcoólica? Eu falei: olha, irmão, o que a gente fala? Eu me abstenho de bebida alcoólica, eu não bebo, né? A Bíblia, né, fala assim: não se embriague. Então a Bíblia é bem clara, né? Ela não dá assim uma proibição para que você não beba nada. Mas nós vamos para uma outra parte do texto, né, onde fala sobre, sabe, eu ser uma pedra de tropeço ao irmão mais fraco na fé. Por isso, irmãos, como diz o texto aqui, façam tudo para a glória de Deus. E se for para mim ser uma pedra de tropeço para o meu irmão, uma pessoa fraca na fé, para dar um mau testemunho a Jesus, então eu me abstenho de beber, eu me abstenho, né, de fazer coisas que talvez até seriam lícitas. Por quê? Porque a Bíblia diz: façam tudo para a glória de Deus. Quer comer, quer beber, né, façam para a glória de Deus. O nome de Jesus vai ser honrado com a atitude que você quer fazer. Pastor, eu posso fazer uma tatuagem? Eu estou aqui em cima do louvor, eu posso fazer uma tatuagem? O nome de Jesus vai ser glorificado, né? Você fazendo essa tatuagem. As pessoas, talvez aí, né, mais fracas na fé, vão ser abençoadas com uma atitude dessa. Então essa reflexão precisa estar no nosso coração. Um estilo de vida que honra a Deus. Minha santificação, sabe? O meu trato com a família, como eu trato, né, minha esposa, o meu esposo, né, as mulheres, como você trata os filhos. Esse estilo de vida tem glorificado a Deus, porque é uma adoração. O meu estilo de vida glorifica a Deus, adora o Senhor ou não adora o Senhor? Texto de Filipenses, capítulo 2,
Verso 12 diz assim: assim, meus amados, como vocês obedeceram não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolva a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Então o texto diz aqui: façam tudo sem murmurações. E aqui entrando, né, no estilo de vida, como você tem feito as suas, né, atividades no trabalho mesmo. Porque às vezes o teu estilo de vida no seu trabalho não glorifica a Deus. Murmuração, falar mal do chefe, irmão. Deixa eu falar algo para você. O que a gente tem para falar? A gente fala face a face, cara a cara. Se eu tenho algum problema, né, com um superior meu, o que você tem que fazer? Qual a atitude? É você falar para ele e não dele. Puxa, eu tenho problema lá com o Christian, lá, eu trabalho com o Christian, eu tenho problema com ele. Cristão, chega aí, irmão, deixa eu conversar com você, ó, isso aqui não está legal, não gostei disso, aquilo. E eu falo para ele e não dele. Porque isso honra a Deus. Portanto, no seu trabalho, irmão, né, nós precisamos ser um exemplo. Puxa, eu tenho problema com o irmão. O que pode acontecer? Às vezes as ovelhas, elas se mordem umas às outras, sabia, irmãos? Né? Nós que somos pastores aqui, a gente às vezes tem que usar o cajado, né? Porque tem ovelha que morde a outra. E às vezes a ovelha morde o pastor. Acontece. Então, irmãos, a ovelha tem problema com a ovelha fala para a ovelha, não fala da ovelha. A ovelha tem problema com o pastor? Fala com o pastor, não do pastor. E assim funciona. Esse é o padrão que Deus tem, né, para as nossas vidas. Evite a murmuração, irmão. Evite murmurar. Evite falar mal. Né, como Paulo diz aqui, evite, né, discussões que não vão ser produtivas. Sejam irrepreensíveis. Se há uma característica que Deus pede para a liderança, para os diáconos nossos aqui, seja irrepreensível. O que é ser irrepreensível? É exatamente o que você imagina. É não ser repreensível. É ser irrepreensível. Não ter o que repreender. Eu já falei para os nossos diáconos aqui, né, tivemos uma conversa quando nós ordenamos, falamos, olha, a Bíblia fala isso. Não seja, né, que eu não tenha que repreender. Por quê? Porque a Bíblia diz ao diácono. Por isso a Bíblia também fala, resisti ao diácono, ele fugirá de vós. É isso, Cristian? Não, né? Não é isso. Então, estilo de vida que honra a Deus. E adoração também, o que consiste uma vida de adoração? É intimidade. Intimidade. Salmo 18, 23 diz assim. Também, Salmos 18, 23. Eu vou ler na NA. Também, não sei se tem aqui, também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. A continuação diz assim, por isso o Senhor me retribuiu, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Não há como ser um adorador e não ter intimidade com aquilo que você adora. Se eu adoro a Deus, eu preciso ter intimidade com Deus. Se eu digo que, né, adoro a Deus, eu preciso ter relacionamento com Deus. Por isso a intimidade com o Senhor é algo indispensável para todo o adorador. Olhando para a vida de Davi, você vê, percebe, né, que Davi tinha uma vida de intimidade com Deus. E lá na Velha Aliança, lá no Antigo Testamento, você vê Deus repreendendo, né, e
de forma, na sua soberania, punindo aqueles que os desobedeciam, mas nós olhamos para Davi e vemos a graça do Senhor sobre ele. Por quê? Porque era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que tinha intimidade. E nós olhamos para a vida de Davi e fazendo uma comparação, né, com Davi e Adão. Adão diz assim: não fui eu. Enquanto Davi disse: fui eu, Senhor, que pequei. Fui eu que errei. Tem uma vida de intimidade com Deus. Tem uma vida onde você entre na presença do Senhor e fala: Senhor, eu me lanço diante de Ti. Isso consiste a vida de um adorador. Amém? Precisamos ter uma intimidade com Jesus, porque os seus planos são perfeitos. Os planos do Senhor são perfeitos. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Talvez, né, você levou a vida, ou até o dia de hoje, né, assim, empurrando com a barriga. Ainda assim, o Senhor tem um plano perfeito para a sua vida. A partir de hoje, você pode mudar a história da sua vida. Você pode dar um novo norte para a sua vida, entendendo esses princípios aqui. Seja um adorador. Deus usa homens íntegros na construção da sua história. Como eu disse, se você olhar para a história, Deus usou homens falhos. Homens que tinham suas fraquezas, homens que tinham seus defeitos, mas aqueles, né, que se prostraram e se entregaram, falaram: Senhor, usa-me. Foram homens íntegros. E Deus usa para a sua história. Deus quer usar você para um tempo de remissão, para um tempo, né, de bênção para a sua geração. Talvez, como eu falei agora há pouco, você veio de um histórico familiar onde seu pai fazia isso, seu avô fazia isso, né? Você está nesse mesmo caminho, mas você pode quebrar esse ciclo e tenta se repetir sobre a sua vida, tomando uma decisão. Tomando uma decisão. Eu estava escutando o pastor Luciano, ele falando sobre a família dele. O pastor Luciano é um exemplo, né? Em várias áreas, né? Um homem reto, íntegro. Eu estava conversando esses dias com o irmão, falou assim: olha, o pastor Luciano para mim é o cara assim que, olha, a gente se espelha muito, né? Porque ele se espelha em Jesus, é como Paulo, né? Sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. E a gente olha para a vida do pastor Luciano, e eu escutei esses dias ele falando num vídeo sobre a sua família. Perguntava: pastor, para você é fácil, tua família, né? Tem uma família assim abençoada. Daí ele contou a história do seu pai. Falou assim: meu pai, né? O pai dele se suicidou, ele tinha 12 anos, 13, não sei. E ele decidiu tomar uma decisão, ele decidiu quebrar um ciclo na vida dele. Ele falou assim: eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso. E por causa da decisão do pai dele, ele foi abençoado, os netos também foram abençoados, e as gerações futuras vão ser abençoadas. Isso cabe para nós também, irmão. Você pode decidir tomar, né, um novo rumo para a sua vida, para que as suas gerações, para que os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, né, não passem, não sofram aquilo que você sofreu, que o seu pai sofreu, que o seu avô sofreu. Você pode dar um novo norte para a sua vida hoje, né, escolhendo Jesus, o plano perfeito. Amém? Eu queria finalizar essa palavra, eu queria que você ficasse de pé. Desfrute desse plano perfeito. 3 pontos, se você quiser anotar. Primeiro, não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje.
Qual a decisão que você precisa tomar hoje? É fazer um acerto com Deus? É fazer um acerto com pessoas? É pedir perdão? É liberar perdão? Qual acerto você precisa fazer hoje? Esse é o primeiro ponto. Segundo, escolha ser uma testemunha desse plano perfeito. Escolha colocar ali, né, no contrato do Evangelho, a sua assinatura. Sou testemunha disso. E sou testemunha, né, e vi isso. E sou um instrumento de Deus. Escolha ser uma testemunha desse plano perfeito. E o terceiro é, escolha ser um adorador. Um adorador. Como nós falamos aqui. Porque Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus procura por verdadeiros adoradores. Que Ele seja achado nesse lugar. Que você possa falar, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui. Mesmo nas minhas fraquezas, mesmo nas minhas limitações, mesmo no meu mau humor às vezes, mesmo nos meus erros, na minha, sei lá, nos meus defeitos. Mas, Senhor, eu me coloco à disposição para ser um adorador nesse plano perfeito que é Jesus Cristo. Você recebe essa palavra? Como eu falei, esse final de semana é difícil para nós. O Adriano era um irmão precioso. Quando nós recebemos a notícia, meu coração se quebrantou. Tenho certeza que o dos irmãos aqui também. Hoje eu estava falando, né, e falando ao pessoal hoje. Puxa, ele tinha o coração assim ele era meio quietão, né? E algumas vezes eu consegui acessar o coração dele. E ele foi sempre sincero comigo. Mas eu sempre vi naquele homem Jesus. Sempre foi alguém que disse, Senhor, eis-me aqui. Mesmo diante das limitações que cada um de nós tem. Sabe, há uma reflexão. Eu queria deixar para os irmãos. Nós não sabemos o nosso dia. O apóstolo Tiago diz na sua carta, ele fala assim, a vida do homem é como um vapor. É rápido, passa, como uma neblina que te dissipa sobre o ar. O que você tem feito? Qual resposta você tem dado a Jesus? E no momento, né, da iminência, onde nós vemos a morte de alguém que nós amamos, algumas reflexões vêm no nosso coração. Percebo para mim que é difícil, porque o luto, a tristeza, a saudade já é grande, né? Adriano ficava aqui atrás do pastor Valdomiro. Esse lugar está vazio. Aqui. Mas há um tempo que o Senhor, Ele já desfruta do Senhor. Eu creio nisso. Sabe, irmãos, chegamos num dia onde o irmão fechou os olhos aqui. Mas num dia também onde Jesus nasceu, como a pastora falou, nasceu em alguns corações, em muitos corações. Tem a oportunidade de nascer no seu coração novamente, porque o nascimento de Cristo, ele precisa ser diário. Todos os dias Jesus precisa nascer nos nossos corações. Eu queria, nesse momento, enquanto vai ser ministrada uma canção, orar com você. A Bíblia diz, chore com os que choram. Hoje pela manhã nós choramos. Hoje pela manhã nós fomos igreja.
A Bíblia diz: alegre-se com aqueles que se alegram, chore com os que choram. Eu não sei o que passa no seu coração. Talvez você entrou aqui com o coração quebrantado. Eu queria poder dar um abraço em você. Eu queria poder orar com você. Se essa mensagem tocou em algum ponto na sua vida, eu queria que você, num ato de ousadia, porque precisa ser ousado para Deus, você levantasse sua mão: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Eu quero ser um participante do seu plano perfeito. Tem alguém aqui no nosso meio? Tem alguém no nosso meio? Se tiver alguém, ergue a sua mão. Eu quero orar com você. Tem alguém no nosso meio? Há um chamado do Espírito Santo no seu coração. Tem alguém no nosso meio que precisa fazer um concerto com Jesus. Senhor, eu não sou aquela Brastemp. Senhor, eu não sou o mais santo e o mais... Mas eu tenho um coração aprendido. Se tem alguém no nosso meio, levante sua mão. Você precisa hoje se reconectar com Deus. Você precisa hoje dar uma resposta ao Senhor. Eu queria orar com você. Alguém no nosso meio? Alguém no nosso meio hoje? Não deixe esse momento passar. Eu creio que o Espírito Santo está colocando sobre o coração de algumas pessoas algo. Não deixe esse momento passar. Como eu disse, pode ser a última chamada do Senhor no seu coração. Pode ser a última chama. Não deixe esse momento passar. Pelo amor de Deus. Vai ser ministrada essa canção. Se você sentir de Deus algo, deixe esse momento passar. Saia do seu lugar, venha à frente, nós vamos orar com você. Amém? Sido
só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Grande é o Senhor. Grande, grande, grande. Ainda que os nossos olhos não possam ver, nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor, naquilo que o Senhor faz. Pai, em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Faça-nos, Pai, sermos coparticipantes da sua história, Jesus. O Senhor é o protagonista. O Senhor é o principal. O Senhor é aquele que governa, aquele que tem o domínio. Nós queremos, Senhor, somente sermos, Pai, ajudadores. Oh Deus, por isso nós oramos, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Nos dispomos, Pai, à Tua vontade, Senhor. Que 2023, Pai, seja um ano que essa igreja, Pai, possa transbordar, Senhor, do Teu amor. Possa tocar, Pai, sobre essa comunidade. Eu tenho no meu coração, Senhor, essa visão, que nós seremos uma igreja fora das quatro paredes. Oh Deus, que nós teremos aqui nesse lugar muitos ministérios, Pai. Oh Deus, que vão tocar vidas, famílias, Senhor. Oh Deus, que vão ser relevantes para esse lugar, Senhor. E o Teu nome crescerá sobre essa terra. E o Teu nome será glorificado sobre Piraquara. Oh Deus, esse é o nosso desejo, Jesus. Esse é o nosso desejo. Por isso, nós declaramos, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Para a glória do Senhor, Pai. Adoramos. Amém. Amém, irmão. Você vai trabalhar muito em 2023. Você vai ser um instrumento de Deus para muitas vidas. Você crê nisso? Você não foi chamado para ficar nessa cadeira confortável aí, não. Não, você foi chamado para dar fruto. Essa cadeira é só para você ficar algum tempo, né? Logo você vai estar dando frutos e mais frutos. Amém? Você crê nisso? Que Deus abençoe a sua vida. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém, irmão? Não vai embora sem, dar um abraço no irmão. Nós somos igreja. Nós somos a comunhão dos santos. Então um abraço, irmão, antes de ir embora. Amém? Glória a Deus.